Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Nós já estamos concluindo quase a 18ª semana do Tempo Comum e o texto de Mateus, mais uma vez, nos traz uma reflexão para nós também pensarmos a nossa fé e a nossa missão. Sempre lembrando, e é importante nós fazermos isso, que fé cristã e missão são duas coisas inseparáveis. Elas estão encarnadas, vamos dizer assim, uma na outra. Uma não vive sem a outra. A nossa fé nos leva à missão, a nossa missão nos leva à fé. Ou seja, é preciso entendermos que a nossa vida de fé, a nossa vida religiosa, ela também tem tudo a ver com a vida social, com a vida do planeta. Senão não teria o porquê acreditar em Jesus ou acreditar em Deus se nós não estivéssemos engajados nesse segmento, né? Já que a essência da fé cristã é, sem dúvidas, o segmento de Jesus. O que nós fazemos com esse segmento de Jesus? Como nós somos, então, este cristão e cristã, atuantes na sociedade também. Porque senão nós íamos viver uma fé muito imatura, uma fé muito precária, uma fé muito, podemos dizer assim, quase que infantil, no sentido de nós não termos uma preocupação maior do que a nossa própria vida. E eu digo isso porque é importante para entendermos o texto de hoje. O que Jesus vai dizer para os seus discípulos e discípulas no texto de hoje também é uma sequência no texto de ontem, quando o próprio Pedro não entende quem é Jesus. Ele tem dificuldades de entender o que acontecerá com Jesus. Não é que Jesus está prevendo o que vai acontecer com ele, mas também é uma maneira de quem escreve o Evangelho dizer que provavelmente Jesus, assim, ou diretamente ou indiretamente, ele já mais ou menos pressentia o que aconteceria com ele, porque os grandes profetas de Israel foram também perseguidos, foram também torturados, também foram mortos, defendendo a fé e, no mesmo tempo, uma postura diferente na sociedade. Os grandes profetas não ficaram pregando, falando de Deus em cima das montanhas somente. Mas sim, eles desceram as planícies, ou seja, desceram à realidade do povo e buscaram questionar até mesmo as posturas dos reis, dos monarcas, e sofreram consequências duras, que é o caso do Jeremias, Daniel, Ezequiel, Isaías, né, o segundo Isaías, Amós, Joel, Oséias. Todos esses grandes profetas, eles sofreram também perseguições, porque aquilo que eles falavam exigia de quem estava no poder uma mudança de vida. E nós temos também que ser, como cristãos e cristãs, realistas e, no mesmo tempo, pé no chão. E perceber que as grandes autoridades, pessoal, as autoridades do mundo que manda hoje, podemos dizer assim, nos países, elas não estão preocupadas, essas autoridades, com a vida. É inútil nós acreditarmos e defendermos uma crença nestas autoridades. Talvez são pouquíssimos os que consigam viver realmente a proposta de Jesus nesses setores da humanidade. É quase difícil, porque todos eles defendem coisas que não condizem com os ensinamentos de Jesus. Aí é só nós lermos então os evangelhos, leiamos atentamente os 4 evangelhos, leiamos a sociedade, como que esses cristãos e cristãs estão vivendo. Aquilo que Jesus falava no evangelho de ontem, dia 5 de agosto, para Pedro, é aquilo que Jesus provavelmente ele sentia e ele percebia que de Jerusalém ele não voltaria mais para a Galileia vivo, porque o cerco já estava se fazendo, ou seja, ele estava sendo já acompanhado há muito tempo, desde que Jesus começa a falar da boa notícia, do evangelho, do seu ensinamento, ele também começa numa postura também profética, questionadora,
E Jesus, nós sabemos que o seu evangelho, o seu ensinamento, ele questiona sim a estrutura de uma sociedade. É só nós percebermos como que Jesus fala para os fariseus, doutores da lei, os anciãos, os escribas, sumos sacerdotes e, enfim, todas as autoridades de seu tempo. Jesus, ele vai mostrar para os seus discípulos e discípulas, aí já no evangelho de hoje, capítulo 16, versículos de 24 a 28, que assumir este segmento é assumir uma responsabilidade de transformação pessoal, comunitária, social e humanitária. Um cristão e uma cristã que acredita que ter fé em Jesus é somente ir na igreja, receber os sacramentos e voltar para sua casa confortável, se equivocou ou está equivocado. O cristão que acredita que Jesus é um estilo de analgésico que vai tirar todos os nossos sofrimentos, também é um equívoco. Por que é um equívoco? Porque Jesus apresenta uma proposta sempre no todo. É uma proposta comunitária, é uma proposta social também, e é uma proposta humanitária. Ainda mais hoje, 2021 anos depois da vida de Jesus, ou do nascimento de Jesus, nós percebemos que a humanidade ainda está em confronto consigo mesma. Vejamos como que a maioria dos países, ou todos os países, podemos dizer até isso, até universalizando, é que eles estão possuídos por por um espírito de despreocupação com a vida. E quando eu digo assim, um espírito, é para dizer que é a vida voltada simplesmente para a não-vida. As grandes autoridades, é claro, que eu estou falando aqui. E que Jesus sempre está em confronto no sentido de mostrar a elas que aquilo que elas estão fazendo para o povo não condiz com aquilo que elas dizem fazer via fé. Porque a maioria das autoridades fala em Deus, fala em Jesus. O problema é que não vivem. O problema é que suas práticas, suas decisões no cargo onde elas estão, elas são contra a vida. Não defende a vida. E quando eu digo assim, não defende a vida, não estou dizendo somente no campo restrito de uma moral. Moral no sentido, muitas vezes, voltada para questões que Jesus está bem à frente. Como podemos dizer assim, Jesus está bem à frente? Jesus está à frente até mesmo de nós todos hoje, nos dias de hoje. A maneira como ele vê a vida daqueles que estão à margem, daqueles que estão abandonados por N situações. Nossas instituições cada vez mais despreocupadas com a justiça, já que o Evangelho de Mateus fala da justiça, é pautado pela justiça, justiça no sentido de valorizar a vida em todos os seus aspectos, em todas as suas dimensões. Então é importante nós percebermos esse Pedro, ou Simão Pedro, que ainda está em nós, ou que ainda espera um Jesus glorioso, um Jesus poderoso, um Jesus que vem e resolve todos os problemas. E Jesus não traz uma mensagem, ou melhor, ele não vem resolver os problemas de forma solitária. Jesus convida a todos e a todas, por intermédio do segmento, entender a mensagem de Jesus, entender esta proposta que ele partilha com seus discípulos, e aí sim construirmos então uma comunidade e uma sociedade mais justa e mais humana, mais fraterna também. É importante então que leiamos e depois percebamos o que o texto do Evangelho de Mateus queria dizer também naquele momento, o contexto da época em que ele foi escrito, e para nós hoje, depois de tanto tempo, lendo, refletindo, como que esse evangelho foi ganhando espaço assim, no mundo de hoje. Como que as pessoas foram entendendo essa mensagem de Jesus. Como elas foram compreendendo, como que elas foram sentindo e como que elas foram praticando, ou seja, vivendo na realidade
em que cada povo, em que cada pessoa está então inserido ou inserida. O texto do Evangelho diz assim: naquele tempo, então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Com efeito, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que um homem pode dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua própria conduta. Eu garanto a vocês, alguns daqueles que estão aqui não morrerão sem terem visto o Filho do Homem vindo com o seu reino. Mais uma vez, nós vamos então encontrar o texto de Mateus falando dentro de uma linguagem, é claro, judaica. Pois, como já sabemos, ele está falando, ou escrevendo, ou falando aos judeus, ou para os judeus. A maior parte dos seus discípulos também são judeus. Então, eles precisam estar por dentro daquilo que acontecia na concepção das leis também judaicas. Que as leis judaicas, ou mosaicas, que são as leis de Moisés, elas também são leis sociais. Não se dividia, ou não se fazia separação da lei religiosa e a lei civil. E é importante nós aqui entendermos, então, que Israel era um povo teocrático. Teocrático porque a estrutura do poder ele estava centrado no Deus Javé. Theos, Deus, crático, poder. Ou seja, o poder de Deus é que controlava a vida social, religiosa, cultural, jurídica e assim por diante, dos judeus. E Jesus vem, então, trazer uma nova maneira, uma nova perspectiva daquilo que havia ensinado sobre Deus e que agora tem que ser, podemos dizer assim, revisto. Revisto porque Jesus é uma revisão de todo o Antigo Testamento. Ou podemos dizer assim, é uma síntese do Antigo Testamento. E quando digo Jesus, ou dizemos Jesus, dentro da teologia cristã, que Jesus é uma síntese, ou uma nova perspectiva, é porque quando nós falamos do Evangelho, quando nós falamos de Jesus e quando nós falamos de reino, que nós encontramos muitas vezes essas expressões dentro do Evangelho de Mateus, nós estamos falando de uma pessoa. E qual que é então essa pessoa? O próprio Jesus. E quando nós dizemos também uma pessoa, mas é uma pessoa que se pluraliza, ou seja, que se comunitariza, no sentido de ser um ser comunitário. Porque Jesus também não vive uma vida fora da comunidade, mas sim dentro da comunidade. Ele está junto com a comunidade. Ele nunca está de fora da comunidade. Ele também se incorpora na comunidade. Olha, isso é interessante. E nós também nos incorporamos na comunidade, junto dele, a partir do segmento, a partir da fé e a partir da missão. É importante nós, na condição, na vivência de cristãos e cristãs, percebermos o quanto é importante viver a fé e, no mesmo tempo, fazer com que essa fé transborde, ou seja, transportada a partir da missão. E que a missão seja também o transporte, podemos dizer assim, da nossa fé. E que a nossa fé e a nossa missão não estejam separadas, mas que estejam bem alinhadas, pautadas uma na outra, né? Porque tanto a fé quanto a missão, nós temos como referência o ensinamento de Jesus, que é o próprio Jesus. É o Jesus feito gente, feito pessoa, feito ser humano, que caminha conosco. E é importante então nós percebermos aqui, meus amigos e amigas, que ontem o Pedro estava com dificuldades de entender o que estava acontecendo ou o que poderia acontecer com Jesus. Ele tenta tirar Jesus daquilo que estava, por exemplo, previsto. Previsto não porque estavam falando que Jesus ia vir e morrer. Previsto porque provavelmente Jesus entendia que a sua situação, naquele contexto, era quase uma situação assim irreversível. Irreversível no sentido que
as autoridades iam fazer de tudo para prender Jesus e para matá-lo. Elas não concordavam, elas não aceitavam o ensinamento de Jesus. Meus amigos e amigas, pense, como que essas autoridades iam aceitar Jesus? Se Jesus, ele sempre, quando era questionada por estas autoridades, ele mostrava que elas estavam equivocadas. Equivocadas na prática do poder. Estavam equivocadas na prática da fé. Estavam equivocadas na prática das leis divinas. É claro que elas não aceitariam jamais o que Jesus estava dizendo. Jesus era então uma pedra de tropeço, como dizia o evangelho do dia de ontem, dia 5 de agosto. Hoje, dia 6 de agosto, a liturgia, mais uma vez, nos mostra que Jesus agora começa a falar para os seus discípulos que aquilo que aconteceria com ele irá também acontecer com os seguidores e seguidoras de Jesus. Seguidoras e seguidores de Jesus. Porque quando Jesus está dizendo para que o discípulo e a discípula, esta pessoa que quer seguir Jesus, né, que é até o versículo 24, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quando nós falamos de cruz, essa expressão, esta palavra, o que significa para nós? Nós conseguimos utilizar esse termo, essa palavra, na prática, no sentido de perceber que a cruz, no contexto do Evangelho, naquele contexto aqui, no primeiro século do cristianismo, a cruz simboliza a morte. Pode simbolizar também a vida, claro. Mas aqui, quando está dizendo, se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quando nós vemos essa cruz, nós vemos uma pena capital. Porque na época, os romanos crucificavam todos aqueles que contrariavam também as leis romanas ou a pedido das autoridades judaicas, que foi o caso de Jesus. Jesus é morto pelos romanos também a pedido ou por uma articulação das autoridades. Quando as instituições, tanto no tempo de Jesus quanto hoje, todas elas, inclusive o Estado, falham, são incapazes de dar ouvidos, de escutar a voz da vida, podemos dizer assim, o valor da vida, é claro que eles vão crucificar ainda hoje. E hoje existem N maneiras de crucificar uns aos outros, ou de crucificar o outro. E no mesmo tempo, então, quando voltando para o Evangelho, quando diz assumir essa questão da cruz, renunciar a si mesmo, é porque o discípulo e a discípula de Jesus, ali pelo ano 80, 90, quando o texto foi escrito, ele sabia que ser cristão era correr risco. Era uma renúncia de si mesmo, porque a possibilidade dele ser morto era muito grande. Foi o que aconteceu, meus irmãos e irmãs. É só nós lermos um pouco a história dos mártires e das mártires, nós vermos aí no primeiro, segundo, terceiro século, como foi uma carnificina contra os cristãos e cristãs. E por incrível que pareça, quem está perseguindo, torturando, matando, né, crucificando os cristãos é o Estado romano. O Estado romano de ontem e de hoje. Não podemos, assim, não aceitar que o que nós vemos hoje no mundo é um Estado que não valoriza a vida. E quando eu digo Estado, enquanto não de estar, mas Estado de instituição, que elabora as leis para a vida, mas que no mesmo tempo não elabora a lei ouvindo o montante, ou seja, o povo. Enfim, Jesus, ele também alerta aqueles e aquelas que não vão acolher a mensagem de Jesus e, no mesmo tempo, não vão se preocupar com a vida. Porque é um questionamento e válido para hoje, sem dúvidas, quando Jesus fala no versículo 26, com efeito, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Aqui está um alerta interessante que Jesus está fazendo
para o seu próprio povo e para aquelas pessoas que não pertenciam ali ao povo de Israel, mas que o escutava. E é interessante então nós percebermos que o que adianta ter o mundo ou acreditar que é o dono do mundo, mas se a sua vida ela é falível, ou seja, finita, frágil, débil. Talvez a humanidade, todos nós, temos que nos reconectar de novo com a nossa existência. E nesse reconectar, perceber o quanto somos pessoas frágeis. E como nós dependemos da comunidade, da sociedade. Ou seja, nós dependemos do outro ou da outra para viver. E Jesus ainda vai alertando os seus discípulos e também aqueles que estão ouvindo que o que um homem pode dar em troca da sua vida? Aqui, meus amigos e amigas, é um questionamento que nós podemos meditar, podemos refletir, podemos mastigar esse versículo, que ele é muito profundo. O que uma pessoa, ou o que nós podemos oferecer em troca da vida? É só nós percebermos quando pessoas estão finalizando a vida, o que elas são capazes de fazer em troca para manter-se vivo ou viva. Então é importante nós percebermos que Jesus está também mostrando para os seus discípulos que segui-lo também, é claro, tem os riscos. Também há as consequências em que eles e elas poderão perder a vida. Perder a vida no sentido que eles poderão ser assassinados, assassinadas, como muitos deles foram, muitas delas foram. Dos discípulos de Jesus, dos 12, todos eles foram mortos, assassinados pelo Estado, pelos romanos, pelas próprias lideranças judaicas, que não queriam aceitar a mensagem de Jesus sendo anunciada pelos seus seguidores e seguidoras. E aí o Mateus, ou a comunidade matiana, continua falando e repete de novo que então Jesus é o Filho do Homem, para dizer que ele é o Messias. Mas aqui vejamos a linguagem judaica, né, meus amigos e amigas, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a própria conduta. Daqui nós temos que ter um pouco de cuidado, porque nós também podemos entrar dentro de um moralismo. E aqui, vejamos, aqui é uma leitura, ainda uma leitura muito dentro daquilo que se esperava do Messias, que não era muito parecido com Jesus. Quando nós lemos que o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, aqui nós vemos que ainda estavam acreditando que o Messias era o Todo-Poderoso. Glória! Todas as vezes que entra essa palavrinha no Evangelho e até mesmo nas cartas paulinas, nós encontrarmos a palavra glória, um Jesus glorioso, podemos ter certeza de que não é o Jesus de Nazaré. Também há essa hipérbole, há uma supervalorização, podemos dizer assim, desse Messias. Há uma supervalorização do Filho do Homem. Ainda se acredita que o Filho do Homem não é bem ser humano assim. É aquele que vem para resolver tudo. Mas aí nós encontramos ou estamos diante de um Jesus de Nazaré. Um Jesus despojado, um Jesus sensível, um Jesus que também é frágil. Frágil porque ele não tem medo de expressar os seus sentimentos. E é importante nós percebermos isso. Senão nós nunca vamos entender qual foi a proposta de Jesus para a sua vida e para os seus seguidores e seguidoras. É um Jesus humano, sem ter medo de humanizar-se mais ainda na vida humana. E às vezes nós podemos achar um exagero quando nós falamos isso, mas aí é só nós lermos a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Jesus, ou Deus, despojou-se da divindade para assumir a vida humana. E ao assumir a vida humana, ele também morre. Morre assim como todos nós. Mas é importante nós percebermos que a força da vida,
que é a ressurreição, consegue então vencer até mesmo a tragédia da morte praticada pela violência de estruturas que não entenderam nem a mensagem do Antigo Testamento e não entenderam nem a mensagem do Novo Testamento falada, dita, partilhada, né, ensinada por Jesus. Então, meus amigos e amigas, ninguém será aqui, como diz o texto, ninguém será retribuído porque viveu assim ou viveu assado. Ninguém receberá de Deus a retribuição, porque muitas vezes nós dizemos, eu vivo a minha fé, eu vou para a igreja, eu faço isso, faço aquilo, eu vivo a bondade e então Deus vai me retribuir. Não. Deus já retribuiu. E retribui conosco com a vida. Temos também que entender isso. E é importante para nós. Senão nós vamos achar que Deus, ele vende a graça. Ele vende a compaixão. Ele vende o amor. Ele vende o perdão. E se Deus é Deus, nós acreditamos que a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão e o seu perdão é pleno. Ele é o amor. E se ele é o amor, não pode ter retribuição, porque nós vivemos assim ou assado. Ele apenas ama todos nós. Porque senão, nós poderíamos também cair num equívoco e acreditar que ele me ama e não ama o outro. E quem pode dizer que Deus ama mais a minha pessoa e não o outro? Por intermédio de Jesus, nós, cristãos e cristãs, temos que entender e, no mesmo tempo, sentir que Deus nos ama a todos nós. Que Jesus, aqui no Evangelho, ele está falando aos discípulos que estão seguindo os seus passos. As discípulas que estão seguindo os seus passos. Mas aqui por intermédio de quem escreve, de quem partilha na comunidade os ensinamentos de Jesus, que foram ensinados, transmitidos alguns anos anteriores ao Evangelho escrito. E no último versículo, versículo 28, eu garanto a vocês, alguns daqueles que estão aqui não morrerão sem terem visto o Filho do Homem vindo com o seu reino. Olha que interessante. Aonde está esse filho? Aonde está esse Filho do Homem? Aonde está esse Jesus que se faz presente na vida da comunidade, na vida dos cristãos e cristãs, na vida do ser humano, na vida da comunidade, na vida da sociedade? Nós temos que perceber no nosso meio. Porque o próprio Evangelho de Mateus, ele vai terminar o Evangelho, lá no capítulo 28, versículo 20, dizendo, eu sempre estarei no meio de vós. Então Jesus, aqui também, aquilo que Jesus está falando aqui, é aquilo que o Mateus está escrevendo à comunidade de Mateus. E é importante nós percebermos isso. Porque senão, olha só, nós vamos entender que nós estamos esperando o Messias também. Como se Jesus não fosse o Messias. Aí seria contraditório nós dizermos então, e defendermos assim, alguns daqueles que estão aqui não morrerão sem terem visto o Filho do Homem vindo com seu reino. Não, o seu reino já está aqui. Olha a linguagem interessante, né? Do Mateus ou de quem escreve. E é importante nós percebermos aqui que é a mesma coisa que ele diz, descubra que eu estou no meio de vós. Eu já estou com vocês. Percebam, nos ensinamentos que foram partilhados, transmitidos, eu estou ali, eu estou na mensagem. De novo ele é o verbo. E é um verbo que se faz carne na nossa vida, na vida do povo, na vida das pessoas. E é interessante então nós percebermos isso, porque ainda hoje nós encontramos muitas pessoas dizendo, e que talvez nós teríamos que rever essas questões, porque teologicamente, ou dentro da teologia cristã, seria, claro, em parte seria um equívoco, porque se nós dissermos que Jesus virá, aí nós cristãos católicos podemos dizer assim, mas se Jesus virá, o que eu vou fazer na missa? Eu estou cometendo uma contradição? Então quer dizer que a Eucaristia, o que significa o sacramento da Eucaristia para o cristão católica? O que significa o sacrário? O que significa a luz do sacrário? Jesus não virá, ele já está. E isso é interessante nós sentirmos, não é nem pensarmos, é sentirmos a sua presença. Ele está conosco.
Olha como que é interessante, né? Nós percebermos esse detalhe, porque nós vemos muitas vezes pessoas dizendo: ah, um dia Jesus verá no futuro. Ué, mas aí as nossas celebrações, as nossas orações, a celebração do Natal, a celebração da Páscoa, liturgicamente quer dizer o quê? Teologicamente quer dizer o quê? É sempre confirmar que ele está no nosso meio, ele caminha conosco. Então isso que nós temos que alimentar na nossa fé e na nossa missão. Então que a nossa cruz não seja aquela cruz que muitos também vão aderindo porque vai sofrer. Porque Jesus não quer o sofrimento de ninguém, sem dúvidas. Ele não veio para trazer sofrimento. O que acontece muitas vezes é que as autoridades, elas também têm dificuldades de entender o que Jesus nos pede para nós vivermos. Então que Jesus nos ajude a vivermos a nossa fé e a nossa missão, e que a cruz que nós assumimos e que nós carregamos seja a cruz da vida. E que por intermédio dessa cruz nós libertemos todos aqueles e aquelas que estão nos sistemas e em situação de morte. Porque Jesus e o nosso Deus, e o Deus de Jesus nós acreditamos, é o Deus da vida. Que o Jesus de Nazaré nos ajude a acolher a cruz da vida, a cruz da liberdade, a cruz da justiça, para que todos possam viver abundantemente. Onde houver ódio, que eu leve ao amor. Onde houver trevas, que eu leve à luz. Onde houver desespero, que eu leve à esperança. Um abraço a todos e a todas.